Você ouve o som das correntes batendo contra as paredes frias de pedra. O eco distante de passos pesados, e vozes murmurando preces em latim. É o século XV, e em algum lugar da Europa, uma mulher aguarda o julgamento, que decidirá o seu destino. Dizem que ela é uma bruxa, mas o que realmente significava ser chamada assim naquele tempo? Naquela época, a Europa vivia sob o domínio absoluto da fé e do medo. As igrejas erguem-se como fortalezas, e a palavra dos sacerdotes tinha mais peso que a própria razão. A peste, as guerras e a fome devastavam aldeias inteiras. E quando o mundo parecia ruir, o ser humano procurava culpados. E foi aí que nasceu o terror das bruxas. A figura da mulher livre, que conhecia a natureza, o corpo e os ciclos da terra, passou a ser vista como ameaça à ordem divina. A Inquisição, criada para proteger a fé, se tornou o braço armado da intolerância, e o fogo das fogueiras tornou-se símbolo do medo. As acusações surgiam do nada, ponto de e um sonho, de uma colheita perdida, de uma criança doente. Bastava um olhar diferente, ou uma palavra atravessada, e a suspeita se transformava em sentença. As vizinhas denunciavam umas às outras. Maridos entregavam esposas, filhos denunciavam suas próprias mães. Tudo em nome de Deus. Em 1486, dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, publicaram o Males Maleficarum, menos o Martelo das Bruxas, um livro que justificava a tortura, o ódio e a morte. Ele afirmava que as mulheres eram imperfeitas por natureza, fracas de espírito e portas do demônio. Foi impresso centenas de vezes, e se espalhou por toda a Europa a partir dali. A caça às bruxas tornou-se uma epidemia social. Na França, na Alemanha, na Suíça, na Escócia. As fogueiras queimavam dia e noite, em muitas cidades. O cheiro de carne queimada se misturava à fumaça das igrejas. Era o cheiro da purificação, diziam. Mas na verdade, era o cheiro do medo. Entre os casos mais conhecidos, está o de Ursula Kemp, na Inglaterra, parteira, curandeira, uma mulher que conhecia as ervas e as dores do corpo. Mas um desentendimento com uma vizinha foi suficiente para condená-la. Ursula foi torturada até confessar o impossível e enforcada diante da multidão. Seu corpo ficou pendurado por dias para lembrar a todos o que acontecia com quem ousasse desafiar o poder. Outro caso foi o de Maria Roller, na Alemanha. Acusada em 1599, sobreviveu a mais de 50 sessões de tortura sem jamais confessar. Os inquisidores, desconcertados, começaram a duvidar da própria culpa. Ela foi libertada anos depois, mas nunca voltou a ser a mesma. O trauma se tornou sua prisão invisível. Os métodos da Inquisição eram descritos com precisão quase ritualística. A dama de ferro, uma caixa de metal coberta de pontas afiadas. O estripador de peito, usado para rasgar lentamente a carne das mulheres. O rato do pecado, onde o animal preso dentro de um balde aquecido cavava desesperado para escapar. A dor era considerada a prova da verdade, e a confissão, uma vitória da fé sobre o demônio. Mas o que realmente se escondia por trás dessas fogueiras era o medo do conhecimento, o medo da mulher que sabia, o medo do corpo, o medo do prazer, o medo da liberdade. Em muitas aldeias, as chamadas bruxas eram as únicas pessoas que sabiam curar feridas, ajudar nos partos ou aliviar dores com ervas. Mas sua sabedoria não vinha da igreja, vinha da terra. E isso era imperdoável. Entre os séculos XV e XVII, estima-se que mais de 60 mil pessoas foram executadas, acusadas de bruxaria. Mas alguns historiadores acreditam que o número real pode ultrapassar 200 mil. A maioria, mulheres pobres, viúvas, solitárias ou simplesmente diferentes. Algumas tinham apenas sonhos, ou opiniões próprias. Com o passar dos séculos, o tempo trouxe luz. O iluminismo questionou o poder absoluto da fé, e o pensamento científico começou a substituir o dogma. Mas as feridas deixadas pelas fogueiras continuam abertas em muitas cidades da Alemanha, Escócia e França. Há hoje memoriais silenciosos dedicados às vítimas. Nomes gravados em pedra. Lembrando que o medo é o instrumento mais antigo do poder. A palavra bruxa, que um dia foi sinônimo de condenação,
Hoje, é símbolo de resistência. As mulheres queimadas pelo conhecimento são agora lembradas como aquelas que ousaram pensar diferente, como guardiãs de uma sabedoria que sobreviveu ao fogo. Mas talvez a verdadeira lição dessas histórias não esteja apenas no passado, porque ainda hoje a sociedade julga o que não entende. Ainda hoje, pessoas são silenciadas por pensar diferente, por amar diferente, por viver diferente. As fogueiras mudaram de forma, mas continuam acesas, agora em palavras, em exclusões, em olhares. O fogo pode ter se apagado nas praças, mas o medo ainda arde dentro de muitos corações. E enquanto houver quem use o medo para controlar as sombras da Inquisição, nunca desaparecerão completamente. Talvez a verdadeira bruxaria seja a coragem de pensar, de sentir, de ser livre, de não pedir permissão para existir. As mulheres que morreram nas fogueiras não foram esquecidas. Elas se tornaram símbolo da chama que não se apaga, símbolo da sabedoria ancestral, da intuição, força que renasce das cinzas. E hoje, quando ouvimos a palavra bruxa, talvez devêssemos lembrar que ela não representa o mal, representa o poder de quem ousou ser si mesma. No mundo que exigia obediência, o conhecimento que um dia foi condenado é o mesmo que hoje nos liberta. E enquanto houver quem busque a verdade, as fogueiras da ignorância jamais vencerão a luz do conhecimento. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque acabou de caminhar pelas sombras da história. E lembre-se, trevas só existem enquanto esquecemos de acender a nossa própria luz. Se gostou deste relato, inscreva-se no canal Segredos das Civilizações. Há muito mais histórias que a história tentou esconder.